o direito de sufrágio e os migrantes em Roraima. A questão migratória adquiriu nos últimos meses uma visibilidade não vista desde o período da Segunda Guerra Mundial, ocasionada pelo número alarmante de pessoas em rota de fuga. Embora o maior número de refugiados busque abrigo na Europa, um número significativo tem procurado o Brasil, especialmente venezuelanos. E é nesse contexto, em Roraima, que circularam falsas notícias de que migrantes internacionais poderiam voltar. O efeito foi instantâneo, sentido inclusive no cartório da 4ª Zona Eleitoral, localizada no município de São Luís, no qual centenas de imigrantes buscaram o TRE para se alistarem como eleitores. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa propõe uma discussão sobre a relação do fenômeno da migração e suas nuances, no que diz respeito à possibilidade de os migrantes participarem do processo eleitoral brasileiro. A metodologia utilizada na pesquisa é de cunho bibliográfico e descritivo, sobre a ótica da abordagem exploratória e qualitativa, com o intuito de familiarizar-se com a problemática que envolve o direito e o processo eleitoral, o processo de migração e o sufrágio. Os resultados partem da análise de conteúdo que demonstram que, em tempos de enxurradas de boatos e notícias falsas, fake news, é primordial salientar à população que é falsa a informação que circula nas redes sociais de que venezuelanos que estão em Roraima na condição de migrantes, refugiados, podem votar nas eleições deste ano. Muitos migrantes chegaram a procurar os cartórios eleitorais de Roraima. No entanto, nenhum título foi expedido, em conformidade com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 14, parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. Ressalte-se que o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição estabelece que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos na própria Constituição. Assim, o cidadão português com residência habitual no Brasil, que deseja adquirir igualdade de direitos e deveres com o brasileiro, pode requerer ao Ministério da Justiça, o qual reconhecerá por decisão do Ministro da Justiça mediante portaria. Nesse caso, não se trata de processo de naturalização. O que se adquire é a igualdade, gozo de direitos. O cidadão português mantém a nacionalidade portuguesa. De fato, a Constituição não permite o voto de não nacionais, exceto os portugueses beneficiados pelo Estatuto da Igualdade. Porém, não se pode perder de vista que é possível aos não nacionais tornar-se brasileiros e então votar, desde que requeiram. O estrangeiro residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal pode naturalizar-se brasileiro. Caso originário de país de língua portuguesa, exige-se apenas 1 ano de residência ininterrupto e idoneidade moral. Por fim, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, são brasileiros natos. Conclui-se que o ordenamento jurídico brasileiro proíbe que os não nacionais participem do processo eleitoral na qualidade de eleitores, assim como passivamente na condição de candidatos. Por outro lado, a Constituição garante o direito à participação política de não nacionais no Brasil, residentes, inclusive ir a manifestações e fazer parte de protestos, tendo em vista o novo caráter garantidor da Lei de Migrações. Pode-se afirmar seguramente que, embora não possam cooperar de maneira palpável nas eleições, proibi-los de manifestar-se politicamente é uma ideia autoritária não recepcionada pela lei maior, ou seja, constitui irrefutável acesso. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.